Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje vamos falar de um dos matemáticos mais brilhantes da história, Leonhard Euler. Euler nasceu na Basileia, Suíça, em 15 de abril de 1707 e foi um dos mais versáteis matemáticos de todos os tempos, com influência na matemática, física e astronomia. Como já dizia outro grande matemático, Laplace, leiam Euler, ele é o mestre de todos nós. Euler é filho de Paul Euler e Margaret Brucker, pastores calvinistas da cidade suíça de Basileia. Logo após seu nascimento, sua família mudou para Riehen, onde Euler passou a maior parte de sua infância e teve influência da família Bernoulli, especialmente de Johann Bernoulli, um dos matemáticos mais proeminentes da época. Aos 13 anos, entrou para a Universidade da Basileia, em matemática. 2 anos depois, em 1722, recebeu o título de mestre em artes, onde foi orientado por Johann Bernoulli, onde em 1726 completou sua tese sobre a propagação do som. Em 1727, a convite de Daniel Bernoulli, filho de Johann, foi para São Petersburgo, na Rússia, onde inicialmente obteve o cargo de assistente médico, e depois foi promovido a matemático, e depois a professor de física na Universidade de São Petersburgo, em 1731. Em 1734, se casou com Catarina Giesel, tiveram 13 filhos, dos quais 5 morreram. Devido a crises políticas com o governo russo, Euler se mudou para Berlim em 1741, onde viveu na cidade alemã por anos e foi o período mais fértil de sua carreira. Nesse período, ele publicou obras sobre análise real de funções algébricas e cálculo diferencial. Euler foi convidado a ser tutor de Friedrich Charlotte von Brandenburg-Schwedt, a princesa de Anhalt-Dessau, sobrinha do rei prussiano Frederico II o Grande. Euler trocou mais de 200 cartas com a princesa alemã, onde a ensinou matemática, física e filosofia. Apesar de Euler ser um brilhante matemático, não levava muito jeito para sociologia e filosofia. Sendo um religioso devoto, se envolveu em diversas brigas com o famoso filósofo iluminista Voltaire, provocando a ira do rei Frederico II, que o mandou embora de Berlim. Após ser expulso de Berlim, voltou a São Petersburgo, na Rússia, em 1760, onde começou a adoecer, chegando a ficar parcialmente cego. Apesar de seu problema de visão, conseguiu manter sua produtividade, fazendo seus cálculos mentalmente e recitando-os para um escriba. Após sua esposa falecer em 1773, se casou com a meia-irmã dela, em 1776. Morreu em 1783, em São Petersburgo, de hemorragia cerebral. Foi enterrado no cemitério de Smolensk e, em 1956, transferido para o monastério de Alexander Nevsky. Durante sua vida, foi eleito em 1750 como membro estrangeiro da Academia de Ciências da Suécia e em 1782 como membro estrangeiro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Agora vamos falar das suas contribuições. Euler trabalhou em quase todas as áreas da matemática: geometria, cálculo infinitesimal, trigonometria, álgebra, teoria dos números, bem como deu a continuidade na física newtoniana. Euler introduziu a moderna notação de função. Foi o primeiro a escrever f de x, uma função f aplicada ao argumento x. Também foi o primeiro a criar uma notação para funções trigonométricas. Também denotou a base do logaritmo natural, por e, hoje chamado de número de Euler, e que vale aproximadamente 2,71828. Também introduziu a letra grega sigma para o somatório e a letra i para a unidade imaginária.
Desenvolveu as séries de potência e, a partir delas, mostrou a expansão em séries de potências para a função exponencial e arcotangente, além de resolver o problema da Basileia, em 1735. O problema consiste em se determinar a soma infinita dos inversos dos quadrados dos inteiros positivos. A solução de Euler para esse problema foi chamada de teorema fundamental da teoria dos números, e também definiu os números complexos em formato de função exponencial, chamada de fórmula de Euler. Um caso especial da fórmula de Euler é a identidade de Euler, considerada por muitos a fórmula matemática mais bela de todos os tempos. Euler criou a sua função gama e, a partir dela, a função beta. Criou um novo método de solução de equações quárticas e também introduziu a função zeta de Riemann. Mostrou como se resolver integrais com limites complexos, criando a análise complexa, além de mostrar uma melhor solução para a equação de Euler-Lagrange. Euler era apaixonado pela teoria dos números, avançando o trabalho de Pierre Fermat, provando um de seus teoremas, que hoje é conhecido como o teorema de Fermat-Euler, além de generalizar um dos teoremas de Fermat, criando o teorema de Euler. Euler provou que a soma dos inversos dos números primos divergem. Euler também trabalhou na teoria dos conjuntos, criando o diagrama de Euler para representar união e intersecção de conjuntos, além de outras relações entre conjuntos. Criou a aproximação de Euler, uma aproximação numérica para integrais, e introduziu a constante de Euler-Mascheroni. Euler resolveu o problema das 7 pontes de Königsberg, fundando a teoria dos grafos. O problema consiste em descobrir uma solução de forma a atravessar as 7 pontes da cidade de Königsberg somente uma vez e retornar ao ponto de origem. Na geometria, Euler provou o que hoje chamamos característica de Euler, relacionando o número de vértices, arestas e faces de um polígono convexo. Na física, trabalhou na teoria dos fluidos, criando as equações de Euler. Na dinâmica dos corpos rígidos, determinou os chamados ângulos de Euler e descrevendo toda a cinemática dos corpos rígidos pela equação de Euler-Poisson, além de generalizar o princípio da minimação. Também trabalhou na mecânica celeste, descrevendo o movimento de satélites naturais, cometas e planetas. Na engenharia, desenvolveu a fórmula de flambagem e criou, junto a Daniel Bernoulli, o modelo de viga de Euler-Bernoulli, que calcula a deflexão de uma viga em construções. Euler com certeza foi um dos mais versáteis matemáticos de todos os tempos. Suas obras preencheriam 80 volumes e seu rosto já foi estampado na nota de 10 francos suíços, além de vários selos suíços e russos. O asteroide 2002 Euler foi batizado em sua honra. Bem pessoal, ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.